infinita graça e misericórdia tem nos permitido ter uma boa formação doutrinária, teológica, e nós servimos ao Senhor com alguns cursos, inclusive de curta duração. Dentre eles, o SIM-CIM, curso intensivo de missões, com duração ininterrupta de 35 dias, geralmente da primeira semana de janeiro à primeira ou segunda semana de fevereiro. É um curso literalmente intensivo de qualificação missionária, onde nós juntamos aí no máximo 40 alunos, não mais do que isso, para facilitar a metodologia, o acompanhamento, a interação, conhecer o perfil de cada obreiro, com estudos manhã, tarde e noite, e como eu sempre digo, no dia que eu zango, até de madrugada. Geralmente nós reunimos estes alunos em uma congregação do interior. Durante aquele período de curso não há culto naquela congregação, a congregação se ocupa em fazer cultos evangelísticos, cultos nas ruas, cultos no povoado, e os alunos ficam em regime de internato naquele lugar, naquele povoado, hospedado nas casas, mas boa parte do dia no templo, estudando manhã, tarde e noite. E na próxima semana já vai começar as inscrições. Parece muito, mas R$ 500 não paga café, almoço e janta e estudos de 35 dias ininterruptos. Então é um valor para que nós possamos iniciar o curso, porque a outra parte das despesas é mantida por ofertas voluntárias da própria igreja de Pedreiras. Um outro curso que nós oferecemos, além da formação básica em teologia, tanto presencial como EAD. O Centro de Referência em Teologia Bíblica tem uma plataforma, junto ao Instituto Servos, de curso EAD, tanto básico como também graduação livre em teologia. E antes que alguém me pergunte, pastor, é reconhecido pelo MEC? Não, na verdade somos nós que não reconhecemos o MEC como uma instituição qualificada, respaldada para definir o que deve ou não ser estudado em uma teologia confessional. Então, se alguém quer um curso reconhecido pelo MEC, principalmente pensando no ganha-pão, aí nós orientamos os irmãos a fazer qualquer outro bom curso de história, filosofia, sociologia, letras, matemática, porque teologia não dá dinheiro, dá prazer. A gente gasta muito, mas dá prazer e dá satisfação fazer aquilo que nós amamos. Então, o Centro de Referência em Teologia Bíblica já tem aí décadas de trabalho, formando obreiros, cursos de orientação, de aconselhamento, de treinamento de líderes e também de treinamento e qualificação para professores da EBD. Os irmãos podem procurar aí na internet, servosead.com.br. Nós começamos nos últimos anos a fazer algumas publicações. Nós já publicamos uma obra do pastor Osiel Gomes, um livro de escatologia intitulado Teologia da Esperança. Já publicamos a biografia do pastor Clímaco Bueno Asa, fundador da Assembleia de Deus no estado do Maranhão. Publicamos um livro sobre relacionamentos, vida de casados, e dentre tantas obras tem duas minhas, duas relacionadas à Reforma Protestante. Esse primeiro, a Reforma Protestante, uma abordagem pastoral do movimento que revolucionou o mundo, foi um livro escrito para aquele crente que talvez não tem costume de ler, que geralmente pega assim um livro e se não achar nenhuma figurinha já dá sono. Então é um livro para você ler aí com 1 hora, no máximo 2 horas, e dependendo da visita desagradável, 3 horas ou um dia. É um livro de leitura fácil que te dá um panorama da necessidade de reforma, e eu mostro nesse trabalho que a reforma não é algo necessário a partir de Martinho Lutero, mas os próprios apóstolos já enfrentaram dificuldades no seu tempo, dificuldades moral, doutrinária, e eles foram usados por Deus para chamar a igreja a voltar, a dar uma ré à forma bíblica de ser. Esse livro custa R$ 30, e o outro é uma abordagem dos 5 solas da Reforma Protestante: Escritura, graça, fé, Cristo e a glória a Deus, intitulado A Suficiência do Evangelho.
é impossível falar em evangelho e não falar de graça e não falar de Cristo e não falar de fé, falar de tudo isso e não falar de escritura, falar de tudo isso e não ter o propósito final, que é a glória de Deus. Esse livro foi escrito por mais 5 pastores, teólogos, e ele custa R$ 40. Os irmãos desejarem continuar abençoando a nossa vida, os nossos estudos e reverter isso ainda para a educação, os irmãos podem procurar o irmão Mateus ao término do culto. E para hoje, queridos irmãos, nós temos a responsabilidade de ministrar aos vossos corações a temática fundamentada sobre mais um dos pilares da reforma protestante, que é sola fide, ou pela fé somente. Quem dos irmãos não esteve aqui ontem? Levanta a mão. Só o que não esteve aqui ontem. Menos da metade. Agora deixa eu ver mesmo se os outros entenderam. Quem esteve aqui ontem? Levanta a mão. Pronto. E os outros estavam aonde? Marte? Ontem nós conversamos um pouco, porque a nossa proposta não é falar mal do catolicismo, mas defender a fé evangélica. E é claro que é impossível nós falarmos da fé protestante sem falarmos daquilo que é ensinado pelo romanismo. O catolicismo é um sistema, embora eles entendam como igreja que Jesus fundou, mas é um sistema. E ao pé da letra é um sistema opressor. É comum você encontrar no catecismo da igreja romana ou nos documentos dos concílios. Lá tem a exposição do dogma, a exposição do que foi determinado, e encerra assim: quem não se submeter, seja excomungado. E aí, nós nos lembrando de que o fardo de Jesus, o jugo de Jesus é leve, a gente começa a olhar para isso. E é aí, irmãos, que começa a surgir a necessidade de reforma, que não começou com Martinho Lutero. Já em Atos dos Apóstolos, nós temos o Evangelho chegando aos gentios. Pedro, como bom judeu que era, não queria. Então ele tem uma visão de Deus, uma visão de um lençol cheio de urubu, tudo que era animal impuro para um judeu. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem? E Pedro tem esta visão do céu e ouve uma voz: come. Não, Senhor, na minha boca nunca parou algo impuro. E a voz fala: o que eu santifiquei, não contamine o homem. Pedro entendeu que deveria também levar a mensagem de salvação àquelas pessoas a quem os judeus entendiam que era impura. Pedro vai e prega na casa de Cornélio, o Espírito de Deus desce sobre eles, e a semelhança do que aconteceu no Pentecostes, eles também falam em outras línguas. Como faz parte de toda a comunidade, o fuxico chegou em Jerusalém. Pedro é chamado a atenção. E quando Pedro vai para Jerusalém, junto com os outros apóstolos e os bispos, ou presbíteros, vem um questionamento. Primeiro, que história é essa que tu foi lá? E então Pedro vai dizer: olha, eu não queria, eu fui porque Deus me mandou. E o que eu tenho para dizer para vocês é que aconteceu com eles o que aconteceu conosco. Daí, Pedro cita uma frase que geralmente é utilizada fora do contexto. Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. E aí, geralmente, as pessoas pegam esse texto para dizer que Deus aceita essas pessoas do jeito que elas são, sem necessidade de mudança. Mas quando Pedro disse Deus não faz acepção de pessoas, é que o evangelho é para todos, a salvação é para todos, o perdão é para todos. Então ele vai dizer: aconteceu com eles o que aconteceu conosco. Se Deus não os ignorou, por que nós vamos ignorar? Tudo bem, ouviram Pedro, vamos debater. E aí, o que nós vamos exigir deles? Não, tem que ser circuncidado, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ou seja, já foram salvos, receberam o Espírito Santo de Deus, mas os cristãos judeus queriam impor sobre eles algo a mais. E aí Tiago vai dizer: meus irmãos, nós vamos colocar sobre essas pessoas um jugo que nós recebemos dos nossos pais, que nem nós conseguimos carregar. Nem nós. Foi nos colocado, nós herdamos esse jugo dos nossos pais.
Por mais que a gente queira, a gente não consegue. Então vamos fazer o seguinte, vamos orientá-los a uma forma de viver. Então decidem escrever uma carta, uma deliberação, de que eles decidiram que aqueles irmãos deveriam não se envolver com relações íntimas ilícitas, não comer carne sacrificada aos ídolos, enfim, uma questão bem moral. Ou seja, a igreja em Jerusalém entende que aqueles irmãos não deveriam acrescentar algo para que pudesse completar a sua salvação, mas que de fato deveriam viver uma vida digna. Esse episódio de Jerusalém dá margem tanto para o catolicismo quanto para o protestantismo. O catolicismo se aproveita dessa oportunidade, está vendo? Foi o apostolado, foi o sucessor de Pedro, foi a igreja que determina, a igreja que estabelece. Tudo bem, mas a igreja em Jerusalém estabeleceu critérios que não foi peso para aqueles irmãos. Não acrescentou algo para que fosse complementar a salvação deles, mas que pudesse servir de testemunho externo de que eles eram novas criaturas. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo está chamando a igreja daquela região a atenção. Vocês se desviaram do evangelho. Se vir um anjo do céu e pregar outro evangelho, que esse anjo seja amaldiçoado, seja anátema. E Paulo vai dizer, inclusive usando como exemplo de Pedro, vocês querem colocar algo a mais na obra de Cristo, até Pedro que estava comendo na mesa com os irmãos gentios, se levantou da mesa porque os cristãos de Jerusalém, que eram judeus, chegaram, e Pedro, para não ser visto comendo com gentios, ele se levantou para não dar a entender que eles estavam comungando. E Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer, e eu enfrentei Pedro com dureza, eu chamei ele a atenção, eu precisei chamar ele a atenção. Então o Pedro, que é tido como a pedra da igreja, o papa da igreja, é esse homem cheio de falhas. Eu não quero aqui discutir a questão de Mateus 16 e 18, se ele é a pedra, se ele é o fundador, mas a partir daí nós entendermos que a necessidade de reforma, como eu falei ontem, nós terminamos uma construção, peraí, tem que ter manutenção, tem que ter sempre um trabalho de assistência. Se não houver um trabalho de assistência, as coisas mudam do lugar, ao ponto de nós nos acostumarmos com aquilo que está fora do lugar. Tem dia que você diz, rapaz, eu faço e não muda, deixa aí. Nós, às vezes, nos acostumamos com aquilo que está fora do lugar, dependendo do tempo, da circunstância. Então, manutenção, reforma, ajuste, precisa ser feito continuamente, principalmente à medida em que o tempo passa. Então, dentro desse contexto, se surge há alguns momentos em que se quer estabelecer algo a mais como complemento para a salvação. E aí, com base nesse texto que eu separei para os senhores, não sei se será possível vocês lerem, Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isso não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras para que ninguém se glorie. E eu extraí esse texto de uma versão católica. E esse texto ele é utilizado para nós enfatizarmos a doutrina da suficiência da fé para a salvação. Porém, quando nós falamos da fé e dizendo que ela é suficiente, a fé ela é dom de Deus, e esse dom de Deus ele é evidenciado, ele é manifestado através de atitudes. E é exatamente aí que entra o imbróglio, o problema. Deixa eu ler 2 textos para vocês, porque é muito fácil. Inclusive os hereges, eles usam o texto bíblico para fundamentar suas heresias. Vamos lá, geralmente uma igreja, uma denominação legalista, sabatista, o texto do Novo Testamento vai dizer, todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O sábado é um mandamento ou não? Por que nós não guardamos o sábado? Aí tu fica assim, Então, é isso que eu tenho falado desde ontem. Antes de nós criticarmos um posicionamento, vamos conhecer esse posicionamento. Nenhum médico recomenda um remédio sem antes conhecer a doença.
sem antes fazer um diagnóstico. Aí você fala, porque o catolicismo... Tu não conhece o catolicismo. Vamos falar daquilo que nós conhecemos. E isso acontece do lado de lá também. Há um demérito em relação aos católicos nominais. Eles mesmos chamam de católicos de IBGE, não é católico de verdade. Não, protestante forte ele se torna um católico, mas o católico que vai para lá nunca foi católico. Então, se nós formos olhar para essas questões, é um poço sem fundo. Vai todo mundo para o inferno e ninguém chega a lugar nenhum. É aquela briguinha de aqui presta, aí não presta. Então vamos pontuar esses detalhes, conhecer o que nós professamos, conhecer aquilo que criticam a respeito daquilo que nós cremos, para que nós possamos, embora não haja um consenso, não haja uma unidade doutrinária entre romanismo e protestantismo, não tem como. Aí ecumenismo seria o diálogo interreligioso, ou talvez uma unidade para o bem social. Mas como eu falei ontem, Roma, e quando eu falo Roma, eu me refiro ao catolicismo, Roma não quer unidade, não quer reaproximação, ela quer sujeição. Algumas igrejas orientais, ortodoxas, se uniram ao Papa, então elas são chamadas de igrejas católicas orientais, não mais igrejas ortodoxas. Elas têm diferença no rito, divergência no rito, alguns termos diferentes em relação a alguns dogmas. Por exemplo, no romanismo é a Assunção de Maria, na igreja oriental é a Dormição de Maria, mas o que importa é que eles estejam unidos ao Papa, unidos ao bispo de Roma. Então o que o Roma quer é sujeição, ao ponto de deixar claro na sua declaração de fé ou no seu catecismo que fora da igreja verdadeira, católica, apostólica, romana, não há salvação, assim como aqueles que estavam fora da arca de Noé não puderam ser salvos. E quem disser o contrário, seja excomungado. Então o que acontece? Esse texto, ele diz, não, está bem aí, é verdade, olha, nós somos salvos mediante a fé, está bem aqui, a Bíblia Sagrada diz que nós fomos salvos pela fé. Olha, a fé é dom de Deus, não provém das obras, está vendo? Não provém das obras, para que ninguém se glorie, ela é dom de Deus. É verdade? Aí você diz, eu sou bom de Bíblia. Aí tu vai para Tiago capítulo 2, aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Versículo 14 em diante. A fé sem obras, para nada aproveita. Tiago fica depois da carta aos Hebreus. Quem encontrou, diga glória. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-los? Espera aí, a Bíblia se contradiz? Nós acabamos de ler um texto bíblico que diz que nós somos salvos unicamente pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Agora me vem Tiago dizer, e a fé sozinha pode salvar? Tiago 2, versículo 15. Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, vai em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas que necessitam para o corpo, que aproveito virá? Versículo 16. E algum de vós, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Tu tens fé que há um só Deus? Creio. Pois está bom. O diabo também crê e estremece. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras,
e não somente... Agora pronto, o que eu vou ser mesmo? Católico não vou, protestante também não. Vamos para onde agora? Então, essa história de pegar um texto bíblico. Bom, nós fizemos a leitura de 2 textos. E cada texto diz uma coisa diferente. Efésios 5:2. Não, vocês são salvos pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Tiago vai dizer: as obras cooperam com a fé e você não é justificado pela fé somente. Mas bora caçar a conversa mais um pouquinho? Primeiro eu quero mostrar para você que não é só dizer, vocês estão errados. Imagina aí se você não lembrasse de Efésios 5:2-8, e um católico apostólico romano chegasse, lê bem aí para mim Tiago capítulo 2, versículo 14 e 26. Aí tu ia ficar que nem a Chiquinha. E ainda mais se esse católico dissesse para você uma verdade de que Martinho Lutero chegou a dizer que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, que deveria ser queimada. Aí pronto, aí arrebenta com as tuas pernas. Então nós precisamos conhecer todo o contexto para que nós possamos chegar a uma compreensão mais adequada. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4, já que Tiago faz referência a Abraão e diz, Abraão foi justificado pelas obras, as obras dele cooperaram com a fé. Romanos, capítulo 4, versículo 1, vai falar de Abraão como alguém justificado pela fé. Sei que hoje vocês vão ficar com saudade do glória a Deus, aleluia. Tá bom? Então, estou aqui dando uma aula para vocês mesmos. Quem encontrou Romanos 4, diga amém. Versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Que eu creio Abraão, e isso lhe foi imputado com justiça. Olha, Paulo está usando o mesmo texto da Escritura utilizado por Tiago. Tiago vai dizer, a Escritura diz que Abraão foi justificado, e isso foi imputado por justiça. Porém, mesmo Paulo e Tiago usando o mesmo texto da Escritura do Antigo Testamento, eles estão dizendo coisas diferentes. Tiago diz, as obras bem que assim certificam a fé. E Paulo está usando o mesmo texto dizendo, as obras para nada servem. Vamos prosseguir. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Espera aí, Tiago disse que a fé somente não serve para nada. E Paulo já está dizendo que a fé já é suficiente para imputar a justiça de Cristo. Versículo 6. Assim também Davi declara ao bem-aventurado, o homem a quem Deus lhe imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aquele cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, sobre também a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Versículo 12, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. E assim por diante, vamos lá para o versículo de número 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas a também é a da fé de Abraão, o qual é pai de todos. Meus irmãos, eu fiz a leitura desses 3 textos, Efésios 2, 7, 8 e 9, Tiago 2, 14 e Romanos 4, para você perceber que quando nós trabalhamos a doutrina do sola escritura, nós precisamos conhecer o básico da escritura. Certo?
Eu lembro de uma vez estar pregando sobre os cânticos dos peregrinos, lá no Salmo 137, o contexto dos judeus na Babilônia, revoltados, entristecidos, sem motivo para cantar, e concluí com o último versículo, onde os judeus cantam: bem-aventurado aquele que pegar os teus filhos, ó Babilônia, e espocá-los contra a parede. Aí você imagina se alguém pegar um bebezinho pela perna e sapecar ele numa pedra, pá, e o miolo, pof. Mas era isso que os judeus queriam, porque foi isso que foi feito com os filhos deles quando a cidade de Jerusalém foi invadida. Mas eu lembro de ter lido esse texto, e a irmã chegou e olhou assim, puxou a Bíblia para perto dela, e eu perguntei: que foi, irmã? Disse: meu Deus do céu, tem esse tanto de crente, nunca vi esse texto aqui. Então é exatamente isso, nós não lemos a Bíblia Sagrada, e quando nós lemos sem tentarmos compreender, é mais como algo legalista. Ufa, hoje eu li a Bíblia, hoje eu li a Bíblia. Então, o que acontece diante disso, irmãos? Nós temos dois públicos, o público de Paulo e o público de Tiago. E por muito tempo, a epístola de Tiago demorou a ser abraçada pelos pais da igreja, até se descobrir quem era esse Tiago. Era o irmão de Jesus? Bom, se era o irmão de Jesus, esse Tiago, irmão de Jesus, só creu em Jesus depois que ele ressuscitou. Então, é esse aí o Tiago. Será se não é o Tiago, filho de Alfeu, ou de Zebedeu? Então demorou a ser abraçada no cânon do Novo Testamento. E demorou, assim como Judas. Quem é esse Judas? Hebreus demorou a ser inserida. Quem foi o autor da carta aos Hebreus? Até hoje se discute. Então tudo bem. Paulo diz o seguinte: as obras para nada adianta. E Tiago diz: a fé as obras certificam a fé. E agora, José? Paulo está escrevendo para cristãos em Roma, e essa igreja em Roma, parte gentílica, e quando eu falo gentílica, não é temperamento, gentil, gente boa. Gentil é um sinônimo para pagão. Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, uma igreja gentílica, mas essa igreja tinha também judeus. Você lembra de Atos 2? Que o texto vai dizer que em Jerusalém estavam judeus piedosos de todas as regiões da terra, inclusive de Roma. Então a igreja está em Roma, e a igreja é formada por cristãos que vieram do judaísmo e por cristãos gentílicos. Os cristãos judeus continuaram guardando a lei de Moisés, porque eles continuaram sendo judeus. Porém, imagina numa igreja em que um grupo de cristãos judeu teria que continuamente guardar os seus ritos, inclusive a circuncisão. Mas também tem que conviver com irmãos que vieram do paganismo, e esses irmãos aparentemente teve uma vida mais light do que a deles. Inclusive, a minha cidade de Pedreiras e tantas outras do interior, vez ou outra alguém faz uma pesquisa na internet, olha quem é Alves, quem é Silva, quem é Souza, tem aí árvore genealógica, pode ir atrás que tu vai descobrir que tu é descendente de judeu. Aí esse pessoal encuca isso, faz a lotação, vem para São Luís e vem fazer fimose. Estou falando sério, carros e mais carros aí do interior, pessoas que, não, eu sou judeu, eu estou aqui, eu olhei na internet, eu sou descendente, que vieram aí da Alemanha, não sei o que, papapá, e vem aqui para São Luís e tchum. Então, numa igreja havia cristãos judeus e cristãos gentios. Então, esses cristãos judeus disseram: vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo outro. E Paulo diz: não, gente, a salvação já está com eles. Ah, mas eles têm que fazer isso aqui também. Paulo vai começar dizendo no capítulo 1, eu não me envergonho do evangelho é salvação para todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Eu me sinto devedor para pregar tanto a grego como a bárbaros. Eu creio que o evangelho é para todo mundo, o pior que exista. E quando Paulo diz para bárbaros, ele está falando de povos que não pertencem ao Império Romano, povos que são tidos como bárbaros, cruéis, totalmente outros. Então, capítulo 1 ele vai dizer, o Evangelho salva todos. Capítulo 2 e 3, ele vai pontuar detalhes em relação ao judeu. Judeu, que vantagem tu pensa ter em relação ao gentio? Tu que dizes não rouba e rouba, tu que dizes não faz isso e faz aquilo? No capítulo 3 ele deixa bem claro: portanto, judeu, tu não tem diferença nenhuma do gentio, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês estão no mesmo barco. Não tem um justo sequer. Se tu pensa que é melhor só porque é judeu, tu precisa ser salvo da mesma forma
que o gentio. Então, Paulo está trabalhando essa igreja formada por pessoas de nacionalidades e religiões diferentes, que abraçam a fé em Cristo, mas que os cristãos judeus dizem, olha, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tu tem que andar assim. E aí Paulo vai dizer, para a salvação, as obras da lei são inúteis. A prova é que nós, judeus, temos guardados a lei até hoje, ou nos esforçado para isso, e ainda assim Jesus teve que vir morrer no nosso lugar, porque nós não demos conta. Porque se a lei de Deus, irmãos, é perfeita, justa e boa, se ela é perfeita, ela tem que ser cumprida. Se ela é justa, ninguém escapa. Se ela é boa. Então, se a lei de Deus, como diz a Escritura, é perfeita, justa e boa, aí eu olho para mim, independente de nascer no Evangelho, independente de ser filho de pastor, independente de ser filho da dirigente de geração, eu sou injusto, imperfeito e mau. Como é que nós vamos ter condições, por mais que queiramos, de querer guardar a lei de Deus? Certamente meus irmãos já vivenciaram aquela experiência de estar num culto, rapaz, não, eu vou para o céu, vou, meu amigo, não tem para onde coisa, eu, 3 dias está quase desviado. Você se sente assim longe de Deus, meu Deus, já está assim com a macacoa, e aí, vai, isso acontece com a gente. Você, rapaz, esse ano, 2023, eu leio a Bíblia, agora eu leio. Oro mais, me consagro mais. O custo é chegar à metade de janeiro. As contas é a mesma, o problema é o mesmo, o marido é o mesmo. Os filhos continuam danadinhos, as contas estão lá, a casa é a mesma, suja do mesmo jeito. Aí mal termina janeiro, Então nós temos esses altos e baixos. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no que diz respeito ao homem interior, eu quero cumprir a lei de Deus, mas eu não consigo cumprir. Então, se a lei de Deus é boa, irmãos, digamos assim, ela tem 1000 princípios, e o ser humano cumpre 999 e quase 1000, ele tem que ser condenado, porque ele deixou de cumprir um princípio da lei, e se essa lei é perfeita, ela tem que punir aquele que cometeu. Não é que a lei é mal ou é rígida, somos nós que somos incapazes de cumprir toda a lei de Deus. Então Paulo está dizendo assim, as leis de Deus precisam continuar sendo cumpridas, mas elas pessoas não salvam, elas são inúteis, tanto é que Cristo precisa ouvir, Cristo cumpriu a lei, nós estamos debaixo dele, não para nós vivermos uma vida irresponsável, mas porque quando nós não cumprimos a lei de Deus, nós estamos guardados em Cristo. Nós somos perdoados porque nós estamos debaixo de alguém que cumpriu essa lei. Esse é o público de Paulo. Ah, entendi. A lei, ela é importante, mas não salva, mas ela tem um valor ético, sim. Mas tempos depois aparece um outro grupo, talvez entendendo essa palavra de Paulo diferente. Paulo falou para um grupo legalista. O que é legalista? Eu sou assembleiano, mas a saia tem que ser no meio da canela. Eu sou assembleiano e pastor que prega no púlpito de camisa gola polo, sem gravata e paletó. Eu sou assembleiano, mas se não for do coquinho, tu é assembleiano. Nós não temos esse legalismo assim, né? Ao ponto da gente dar a paz do Senhor para um crente e o irmão dizer, paz do Senhor, irmão, paz. Não é crente mais não. Não tem esse negócio entre nós. É a paz do Senhor. Dá graça e paz para alguns assembleianos aí. Ele acha que não é crente. Nós temos isso, convenhamos, nós temos isso. Paz do Senhor, irmão, graça e paz, paz do Senhor, rapaz, tu não é crente não? Por que a gente não falou que nem Jesus, paz seja convosco? Então há esses legalismos entre nós, de que se alguém não faz desse jeito aqui, não é tão crente. Mas aí tem outro grupo, que era o grupo de Tiago, que era chamado de antinomista, averso à lei. Tipo assim, não meu irmão, Jesus já cumpriu tudo. Se Jesus morreu, sofreu, cumpriu tudo, eu não preciso de mais nada, eu só preciso crer nele. Meu amigo, Paulo foi dizer que o negócio é Jesus. Quem morreu foi ele, quem pagou o preço foi ele, quem ressuscitou foi ele. Eu estou de boa aqui. É só crer nele aqui, opa, eu creio. Aí Tiago vai dizer, capeta também crê. Aí ele vai dizer, a fé, ela é acompanhada de obras, só que Paulo diz o seguinte, para salvação, as obras não servem. E Tiago diz, para quem é salvo, essa salvação é evidenciada pelas obras.
Então, o grupo de Paulo é legalista. Jesus morreu, se sacrificou, mas eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, outro para poder chegar lá. O grupo antinomista, para quem Tiago escreve, é o seguinte: não, meu irmão, não preciso fazer mais nada não. Ó, o amor de Deus é maior por mim. Primeiro, eu nunca vou deixar de pecar. Então, se eu nunca vou deixar, o amor de Deus é maior. O amor de Deus aí, olha, quanto mais pecado, mais abunda a graça de Deus, não está assim? Onde abundou o pecado, supera, não, meu amigo, quanto mais eu peco, mais graça de Deus, assim, não tem crente assim. Aí Tiago entra para esse povo e diz: não é baldeado assim também não. A fé do salvo é evidenciada pelas obras. Então, no romanismo, as obras é um adendo, é um complemento para a salvação. No protestantismo, a fé é suficiente, mas esta fé que resulta em salvação, ela é evidenciada em obras de amor, obras de caridade. Geralmente, por ocasião de casamentos ou festas de Dia dos Namorados, se coloca inadequadamente, 1 Coríntios 13, né? 13, o amor é paciente. Tem gente que aguenta apanhar, levar chute, bicuda. O amor é paciente, o amor aguenta tudo. O amor é tolerante, o amor é isso. Irmãos, amor é muito genérico. Tem amor ao dinheiro, tem gente que ama mentir, tem gente que ama fazer um bocado de coisa errada. Ou recompensa, vou já chegar aí. A versão adequada aí é o que eu digo, nós precisamos ler um texto à luz do seu contexto. Paulo não chegou ali do nada e disse: mas agora eu vou falar de amor. Não, Paulo está tratando de problemas de falta de unidade dentro da igreja. Capítulo 11, olha, a igreja é um corpo, tem muitos membros, cada membro com sua diversidade, mais ligado. O pé não deve ficar querendo fazer o que a cabeça faz, a orelha não quer, não, mas cada um está no seu devido lugar. Independente de qual seja o membro, ele está no corpo, cada corpo tem a sua diversidade, tem a sua utilidade no corpo. Aí ele vai falar dos dons espirituais, não é usado com isso, diversidade de ministério, Deus dá para quem quer, como quer, o Espírito Santo. Mas vocês são corpo, nem todo mundo precisa profetizar, nem todo mundo precisa ter revelação, nem todo mundo precisa ter liberação, generosidade. Não, Deus usa os membros do corpo da forma como Ele bem entende, Ele reparte os dons espirituais. Então no capítulo 11, 12, ele vai falar de ordem, de unidade. Aí no capítulo 3 ele conclui dizendo: vocês aí que têm todos esses dons, vocês não podem deixar de esquecer ou vocês não podem esquecer de um. Nem todo mundo pode ser profeta, nem todo mundo pode ser ter o dom da liberalidade, nem todo mundo pode ter revelação, mas tem um dom que todos nós devemos ter, que é o amor, a caridade, que é a tolerância. E essa expressão tolerância, ela já está um tanto comprometida nos dias de hoje, né? Tolerância é tipo assim: ó, tu me ajeita do jeito, tu me aceita do jeito que eu sou. O que tu é hoje? Não, eu já estou me sentindo um elefante. Então o termo tolerância já não é bem visto hoje. Então Paulo está dizendo em Romanos 13 o seguinte: caridade é como uma argamassa que ela une a cerâmica e torna um piso só. Então Paulo fala da diversidade do corpo, da diversidade de dons, mas vocês precisam estar unidos no amor. O amor, a caridade vai me ajudar a não ter inveja do que profetiza, a caridade vai me ajudar a não ter inveja do que tem revelação, do que tem condição de dar uma oferta generosa, pela qual Paulo vai dizer: ainda que eu tenha o dom de liberar os meus bens para quantos eu quiser. Não, ele vai dizer: o amor é essencial. E esse amor, ele é específico, é o amor atitude, é o amor caridade, é o amor afeição, é o amor desprovido de inveja, é o amor desprovido de avareza, é o amor que promove satisfação. Rapaz, tu vê ali fulano, então faz é pregar, dou valor, gostei. Pai, tu viu ali, a irmã faz é cantar, eu sou feliz com isso. É essa caridade que é refletida na minha atitude para com os meus irmãos. Amor é muito genérico. Então, dentro da pergunta ou da contribuição do irmão, qual é a motivação? Como salvos que somos, essa fé que nós temos em Cristo, ela deve ser evidenciada através das boas obras. Paulo diz: as boas obras não são para a salvação. Tiago diz: as boas obras são resultado da salvação.
Não existe fé sem obras. E aí o catolicismo entende, não, tem que ter fé, tem, mas tem que fazer alguma coisa. Inclusive no romanismo tem lá a ideia do jejuar na sexta-feira da carne. Mas esse jejum não é só se abster. E aqui, irmão, estou falando de coisa que eu conheço, que eu estudo, que eu pesquiso. E o Paulo Ricardo sugere lá, olha, na sexta-feira não compensa o teu jejum com carne dando uma esmola, isso ajuda. Ou seja, é um complemento, é um adendo. Então, aquela ideia de que eu estou em jejum, mas que eu ainda vou dar uma esmolinha, que é para evidenciar. Não, irmãos, as nossas obras de caridade não é, rapaz, eu já não presto bem aqui, então deixa pelo menos eu contribuir ali, que é para ver se ameniza a situação. E é aí que entra a pregação contrária ao neopentecostalismo. Neopentecostalismo e às vezes o pentecostalismo. Dizime para Deus não te amaldiçoar. Semeie para Deus multiplicar. Não, irmãos, a pregação bíblica é: eu vou dizimar porque Deus já me deu, eu vou ofertar porque Deus já me deu, eu vou abençoar a obra porque Deus já me abençoou. A partir do momento que eu contribuo pensando em multiplicação, eu já estou querendo barganhar a Deus. No fundo é uma promessa. Olha, eu vou aqui fazer para o Senhor me dar uma graça. Não, a minha contribuição, dízimos ou ofertas, é culto. O Senhor está aqui porque o Senhor já me deu. Qual é a motivação? É a motivação da viuvinha. Não importa quanto eu tenho, o que importa é o desejo do meu coração. Está aqui, eu quero dar isso aqui, é o que eu tenho, é para o Senhor. Amém, glória a Deus e aleluia. Tem até uns que são legalistas nesse particular. Se tem alguém por aqui, eu estou falando com base nas igrejas por onde eu passei. Tem sempre aqueles irmãos que são melhor de condição, que não são fiéis dizimistas, mas são bons ofertantes. E lá no coraçãozinho dele tem aquela ideia: não, mas quando o pastor precisa, a igreja doa R$ 1.000 de oferta. Generoso, R$ 500, uma ofertona. Tem muitos irmãos que não são dizimistas regulares, mas são bons ofertantes, ou seja, aquela oferta é uma espécie de amenizar a consciência por não ser um fiel dizimista. Então, qual é a minha motivação? Então, esse jogo de fé e obras, primeiro, a fé não se separa das obras. A fé é evidenciada pelas obras, pelos domésticos da fé, o socorro, tem dom espiritual de socorro, de serviço, de assistência, tem dom espiritual para isso, dom de serviço, de ministério, de socorrer, de prestar auxílio, exercer misericórdia, e nós precisamos atentar para isso. A fé, ela é evidenciada pelas obras, não são as obras que devem fazer com que eu seja salvo pela fé. Não, a fé, ela é certificada pelas obras. As boas obras não é para a salvação, é porque eu já fui salvo. Eu faço boas obras porque Jesus me salvou para isso. É Efésios que vai dizer que Ele nos salvou para as boas obras que Ele preparou de antemão. Caso nós, pastor, e o satanista que faz boas obras, o ateu que faz boas obras, ele tem recompensa, irmãos, nessa terra, porque ele está cuidando de um semelhante. Tem bênção terrena. Deus abençoa o trabalho das mãos, seja lá de quem for. Cabe é satanista, trabalha direitinho, Deus abençoa o trabalho dele. Cabe é macumbeiro, seja lá o que for, tem raiva de crente, se ele trabalha direitinho, cumpre, Deus abençoa o trabalho da mão dele. Parece contraditório, né? Mas isso é bênção de Deus para todo homem. Cuidar da terra, cuidar do semelhante, independente da profissão de fé, resulta em bênção nessa terra, para o nosso convívio, para a nossa vida. Questão de benefícios para a salvação é outra coisa. Aí já é o profeta que vai dizer que nesses casos as nossas obras ou as nossas justiças são como trapos de imundícia. E Jesus chega e diz: olha, o que vocês fazem para ser visto aqui, vocês têm recompensa aqui mesmo. Então, dentro desse debate, eu preciso entender o que Paulo está dizendo e para quem ele está falando. Para um grupo que diz: tu é crente? Sou, pois tu tem que te vestir desse jeitinho, tu tem que andar desse jeitinho, tu tem que fazer isso aqui também, porque se tu não fizer isso, de nada vai adiantar o que Jesus fez. E aí Tiago já está falando para um grupo mais baldeado: nem precisa ir para o culto não, onde eu estou, Jesus está. Tu não sabe o que eu tenho no meu coração aqui não, ó, eu e ele aqui, ó. E aí tem aquele sinal de assim: rapaz, tem muita gente que está lá dentro que está pior do que estão aqui fora. Então isso é antinomismo.
Se por um lado tem um legalista, olha, Jesus morreu, tu aceitou ele, mas tu tem que fazer um bocado de coisinha para dar certo. O antinomista é, não, rapaz, eu creio em Deus. Olha, não faço mal a ninguém, não bebo, não fumo, não vou em festa. Não tem essas pessoas? Então, nós temos dois grupos para quem é destinada estas palavras. Então, dentro disso, o que é que dizem os católicos? Eles vão dizer o seguinte, olha, a doutrina do sola escritura é porque os protestantes não querem nada com a tradição apostólica. E o que é a tradição apostólica? Que os bispos, os papas têm dito ao longo desses 2 milênios. Inclusive, eu estudando muito sobre isso, eu falo para o Mateus, falo para as pessoas que estão perto de mim, eu digo, rapaz, se depender de um católico ser salvo por necessidade de conhecer tudo que diz a igreja, não tem um que chegue lá em cima. É muita coisa. É muita coisa. Até em relação à posição de se comportar diante do sacerdote. São detalhezinhos assim que tem aí uns que seguem a risca mesmo. Então, assim, a Igreja Católica vai dizer, a doutrina do somente das Escrituras é uma anarquia teológica, é uma anarquia episcopal, é uma forma de rejeitar a tradição apostólica, ignorar o que disseram os padres da igreja, os pais da igreja, é ignorar a história da igreja. Tudo bem. A doutrina da suficiência da graça e a doutrina da suficiência da fé é porque os protestantes dizem não às boas obras. A doutrina da suficiência de Cristo é para ignorar o sacerdócio. Somente Cristo é porque eles não querem se submeter ao Papa, não querem se submeter ao bispo. Então, a doutrina da suficiência de Cristo é porque os protestantes querem viver a torto e à direita. E só lhe deu glória, a glória é somente a Deus, é porque os católicos não querem prestar honra e devoção aos santos. Bom, essas acusações dos católicos apostólicos romanos, é tudo verdade. Com as devidas ressalvas. Nós cremos na tradição apostólica, mas ela subordinada à Escritura. O tripé de autoridade do catolicismo é Bíblia, tradição e magistério. E eu falei ontem que o dogma da infalibilidade papal já foi depois de 1800. De que tudo que o Papa falar em questão de fé e moral, da cadeira de Pedro, ou ex-cátedra, da cadeira do apóstolo Pedro, aquilo é uma doutrina irrevogável, irrefutável. E depois de dogmatizarem a infalibilidade papal, o Papa só foi usado com a infalibilidade em um dogma, que é o dogma de Maria. Então não é tudo que o Papa fala que é lei, é aquilo que ele fala em questão de fé e moral. Então, durante esses 2000 anos de cristianismo, me parece que o Papa só fez uso dessa infalibilidade 2 vezes. E uma delas a respeito do dogma de Maria. Então, assim, nós temos a tradição, nós não podemos ignorar a tradição. E é por isso que nós falamos de Agostinho, de Tertuliano, de Jerônimo, de Orígenes. Nós falamos dos pais da igreja, de pessoas que viveram na igreja católica, como, por exemplo, um doutor da igreja muito mencionado, Tomás de Aquino. Nós reconhecemos que essas pessoas têm o seu valor na história, na tradição, mas que aquilo que eles disseram deve estar subordinado ao crivo das Escrituras. E no romanismo não, a tradição tem a mesma autoridade que as Escrituras. Por quê? Porque o mesmo Espírito que agiu na vida dos profetas, o mesmo Espírito que agiu nos apóstolos, age através do Papa e dos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Então, a coluna do catolicismo é a sucessão apostólica. É a sucessão apostólica. O Papa como substituto legal de Pedro. E isso faz com que nenhuma igreja fora o romanismo deva ter legitimidade na pregação. Então, se você crê na doutrina da sucessão apostólica, você não vai ter problema nenhum em acreditar e se devotar àquilo que eles dizem. Então, nós temos as nossas ressalvas quanto à tradição, ela tem o seu valor histórico. Por exemplo, nós cremos na doutrina da Trindade. Essa doutrina da Trindade não foi criada, ela foi formulada, organizada por bispos da Igreja Católica, porque não tinha outra igreja. Isso é o que nós chamamos de catolicidade.
Entenderam? Catolicidade, doutrinas centrais da fé cristã. Então, é uma doutrina que tem fundamento na Escritura Sagrada. Então, quando dizem, porque eles negam a tradição apostólica. Não, nós negamos que essa tradição tenha o mesmo poder e autoridade que a Escritura. No romanismo, a tradição, corpo de bispos, diz o que a Escritura tem que dizer. E no protestantismo, os reformadores defenderam a livre interpretação das Escrituras. De que você não precisa ser um iluminado como é o Papa, como é o Bispo, como é o Cardeal. O Espírito Santo fala ao teu coração. Sola gratia, sola fide, não as obras. Não é que nós negamos as obras, nós negamos a eficácia das obras para a salvação. Mas entendemos que as boas obras são evidências de um coração transformado. E aí nos dá respaldo para dizer que tem pessoas que estão na igreja, mas não nasceram de novo, porque estão na igreja, mas a vida não tem diferença nenhuma. E aí aquilo que eu falei no início, esse problema nós encontramos dos dois lados. Eles dizem que tem um católico praticante e tem um católico de IBGE. E no protestantismo, a pessoa que nasceu de novo, ela tem uma vida que condiga com o novo nascimento. Irmãos, é lógico, é impossível uma pessoa ter nascido de novo e ainda ter nascido errado. Não faz sentido. Como é que a pessoa foi transformada pelo Espírito, moldada pelo Espírito e continua caloteiro? Continua fuxiqueiro? A zanga, eu nem digo nada não. Porque a zanga, a ira, ela é até um dispositivo diante daquilo que é injusto. Porque se ira é pecado, Deus é pecador. E ele se zangou e não foi pouca vez não. Então a ira, ela é um dispositivo moral que é acionado em nós diante de uma injustiça. Aí é a orientação bíblica: irai-vos e não pequeis. Vez ou outra o escritor diz: abandonem a ira. Por quê? Porque eu sou mau, e mesmo sendo mau, lá no fundo eu tenho uma vontade de querer prestar. Mas só que essa minha vontade de querer prestar pode querer me levar a fazer justiça com as próprias mãos. Imagina aí, fulano de tal, um pedófilo, abusou e matou uma criança, tua vizinha. Automaticamente o coração na ira, mas por eu sou um filho da mãe deles. Ora aqui para mim aceitar Jesus. O que? Tu vai para o inferno. Eu quero é que tu vá e os caras façam contigo do mesmo jeito. Opa, peraí, a ira já me levou a pecar. A minha ira me impediu de exercer misericórdia. Ah, pastor, mas como é que a gente tem misericórdia? Para você perceber que nós não somos tão bons assim, apesar de termos nascido de novo. Quem entendeu, diga amém. Então, entendemos que as boas obras não têm utilidade para a salvação, para ser salvo, mas elas são evidências de que eu sou nascido de novo. A suficiência de Cristo não ao sacerdócio iluminado, o Papa e os bispos, mas de que todo cristão é um sacerdote. O próprio Pedro, no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira epístola, vai dizer que vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade. Ou seja, eu sou sacerdote do rei. O que é sacerdote? Aquele que tem acesso. E se eu tenho acesso a Deus, aí vem a questão: por que eu devo me submeter ao bispo ou ao papa nessa questão? Mas há, irmãos, algumas falhas nossas. Por exemplo, a questão da confissão. A confissão é um mandamento bíblico. E, inclusive, de confessar uns aos outros. E se eu perguntar aqui, quem pratica a confissão um ao outro, talvez ninguém levante a mão. Mas, de fato, a confissão, ela alivia o peso, ela alivia a carga. Eu, geralmente, toda a bobagem que eu faço, diga amor, pisei na bola. Se um dia Satanás se levantar, Rapaz do céu, minha esposa, alguém que possa me ajudar pastor, e o seu peca, irmão, não é pouco não. Eu pego um bocadão, peca um bocadão. A começar se o culto estiver bagunçado. O culto estiver bagunçado, eu rasango. Então, o que eu quero dizer para você, nós, de certa forma, somos antinomistas, nós abrimos mão de muita coisa, talvez confiado nessa ideia, somente Cristo, né?
pecar eu peco todo dia. Peraí, não devemos nos esquecer das evidências da salvação. E se o Espírito Santo está em mim, ele me lembra continuamente de que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu devo me portar como tal. Então, só lhe deu glória. Não é que nós temos aversão aos santos. Eu falei ontem aqui, nós pregamos sobre os santos. Um bocado de gente morta. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés. Todo culto a gente fala de gente que já morreu aqui. E eles são modelo para nós, exemplo para nós. Nós, talvez pelo catolicismo, talvez não, por causa do catolicismo, ignoramos os santos homens e mulheres que viveram ao longo da história. Mas essas pessoas têm um valor para nós. E ontem eu dei o exemplo de que vocês, enquanto Igreja Assembleia de Deus em São Luís, celebraram a Deus pelos 100 anos do pastor Estevão. E lá na região de eu moro, disse, vixe, a igreja já virou católica. Não, foi um tributo prestado. Mas isso soa diferente, porque não é um hábito do protestantismo. Não é um hábito nem da Assembleia de Deus. Mas tem crente que diz assim, rapaz, fizeram até uma moedinha com a cara do pastor Estevão. Vixe, desandou. E aí nós temos imagem do papai em casa, da mamãe. Então você dizer, a imagem é pecado. Então começa tirando as imagens lá das fotos dos teus parentes, do celular. Espera aí, não vamos ser tão radicais por um lado e para o outro, não. Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Eu falei aqui que nós temos a aversão à cruz, mas colocamos no nosso carro o imã, o azogo, eita, do peixe. Temos a aversão à cruz, mas no nosso congresso está lá, justificados, ressuscitou, ou às vezes o letreiro na forma de cruz, tem uma bem ali, bonitinha. Pastor, é pecado? Não, irmãos. Isso aí já foi o evangelicalismo que abriu mão disso. Mas as igrejas protestantes raiz, como metodismo, luteranismo, elas têm lá, geralmente na fachada da igreja ou no púlpito, a imagem de uma cruz. Às vezes o movimento evangélico não tem uma cruz, mas às vezes ela tem um castiçal em adesivo no púlpito da igreja. E o castiçal é que não tem finalidade nenhuma para a igreja cristã. Quando não tem um castiçal, tem uma arca da aliança lá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ai, não, eu sou contra imagem. Aí taca lá a foto do deputado no carro. Não, irmão, peraí. A imagem tem o seu valor. Então, os católicos vão dizer, a ideia de a glória somente a Deus é porque são contra os santos. Não, irmãos, os santos, principalmente os que morreram, têm o seu valor histórico para nós. Nós falamos deles. Eles são modelos para nós. Agora, culto. Não é adoração, é veneração. É culto, irmão. Se prostrar, beijar. Você assiste qualquer cerimônia religiosa, volta às procissões. Aqui e acolá se fala sobre Cristo. A glória de Deus não é dividida. Pode ser o santo que for, a santa que for. E eu não estou aqui me limitando ao catolicismo, não. Estou falando que homens e mulheres de Deus que pisaram nessa terra, que foram homens e mulheres de Deus de verdade e de com força. Por que não cultuar a Deus por causa dessas pessoas que pisaram na terra? Como diz o autor aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Tipo assim, eles morreram e quem perdeu foi o mundo. O mundo era indigno. O mundo não merecia essas pessoas na terra. Então, é entendermos que os santos, eles são lembrados. Eu não tenho como ter amnésia. São lembrados. Eu choro pelo pai, pela mãe, por um pastor querido. Mas vamos cuidar e não prestar a eles uma devoção que se, irmão, se rasga o joelho, andando de joelho por essas pessoas, pessoas que não viajam daqui para a casa do pai, mas faz um voto, a promessa, vai lá, seja lá para onde, levando o pé de pau, a cabeça de pau, um braço de pau, faz isso, aquilo, outro, bota uma roupa marrom, um punho branco. Peraí, por que nós não fazemos isso para Cristo? Vocês estão entendendo? Então, nós temos a nossa aversão a esse exagero demasiado na prestação de devoção a essas pessoas. Não, mas é porque tudo que se faz para eles glorifica a Cristo. Glorifica nada, eu duvido. Então, é para que os irmãos entendam, eu não quero aqui ser desonesto, como eu falei, falar não. Catolicismo diz desse jeitinho aqui. O que é que os protestantes, vamos começar com Lutero, qual era a visão teológica de Lutero? A Bíblia é a única referência da verdade. Tudo que existe fora da Bíblia deve ser julgado pela Bíblia Sagrada.
Por exemplo, os livros que eu escrevi ou qualquer outra pessoa escreveram, ele deve ser avaliado à luz da Escritura Sagrada. Ele é sobre a Bíblia, por isso deve estar revestido da autoridade da Escritura. E por mais que seja verdadeiro, ortodoxo, ele não deve ter a mesma autoridade que a Escritura Sagrada. Eu posso dizer, como diz Antônio Gilberto, como diz Gunavingre, como diz Santo Agostinho, como diz Tomás de Aquino, a pergunta é, e a Bíblia, o que ela diz? É claro que isso para o catolicismo é conversa fiada. A Escritura é a referência de verdade. E a Igreja Católica, na época, também se baseava em textos adicionais escritos pelo Papa e pelo Sínodo. A salvação só vem por meio da graça de Deus e não pelas boas ações. Ninguém é salvo por mérito, porque é bom. Se fosse por isso, ninguém precisaria de Jesus. Se nós somos tão bons, por que Jesus veio à Terra? A maior evidência de que nós somos pó, e por melhor que sejamos, somos condenados, é que Cristo precisou descer do céu, viver nessa terra e fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Por mais que eu pudesse morrer, eu poderia talvez até pagar minha dívida com vida, mas quem era que ia garantir de que depois de eu pagar essa dívida com a minha vida, eu ia voltar a viver e desfrutar da liberdade de não estar devendo nada? Você está entendendo? Imagina aí, quem aqui passou a crise do RV e ter que comprar fiado, aí chega o dia que o comércio diz, olha, não dá mais não. Eu vivi muito isso. Então imagina, você compra, se endivida, aí tu te mata de trabalhar para aquela dívida, aí quando tu paga aquela dívida, o dono do comércio diz, olha, não vendo mais para tu não. Adiantou muita coisa? Bom, você pagou uma dívida, mas não pode fazer outra, porque o dono disse, olha, imagina, Jarber, tu tem que pagar teus erros com a tua vida. Ah, se eu morrer, eu resolvo o problema? Resolve. Pô, pode me matar. Pô, paguei a dívida, não paguei? E agora, como é que eu vou desfrutar do pagamento dessa dívida? Jesus disse, eu pago. Tu paga, Jesus paga. Qual é o preço? Vida. Eu dou a minha. É mesmo? É. Morre. Ó. E agora? Quem poderá nos defender? Domingo, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. A dívida foi paga. E agora eu posso desfrutar do pagamento dessa dívida, porque aquele que pagou está vivo para compartilhar comigo dessa alegria. Então, a salvação vem por meio da graça de Deus e não pelas boas ações. Essa crença tornava a venda de indulgências obsoleta. Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, pagou a pena por todos os pecados e é a única ponte entre Deus e os homens. Isso acaba com a função do clero e dos santos, com ligação entre o crente e Deus. E aí, irmão, se você pegar aí um católico sabichão, ele vai dizer, olha, vocês são contra a mediação dos santos, mas vocês pedem oração pelos outros. Intercessão, ore por mim, bota o nome lá no caderno de oração. Intercessão dos santos vivos é uma coisa, a mediação de quem já morreu é outra. Eu posso citar Hebreus, morreu, segue-se o juízo, ou citar o texto proferido por Jesus da morte do Lázaro e do rico, que o camarada lá pede para o pai Abraão, e Abraão diz, não pode mais não. Olha, se tiver um doido daqui que quer passar para o outro lado, ele não pode. Imagina de lá vir para cá. É claro que jamais ia acontecer, mas Abraão diz assim, meu irmão, te toca, ó, se tiver um louco que quer sair do lugar de descanso, vai para o lugar de tormento, se ele quiser, pai Abraão, depois que eu estou aqui, eu quero ir para o outro lado lá, eu quero ir para a bagaceira. Aí o pai Abraão diz, não vai. Então, morreu, prece nenhuma mais é atendida. Prece nenhuma mais é atendida. Então, intercessão dos santos é bíblico. Li um texto ontem, antes de tudo eu rogo que se façam as orações, intercessões e súplicas em favor de todos os santos, primeiro dos que estão investidos de autoridade, orar uns pelos outros. Morreu, é aguardar o juízo. Então, intercessão dos santos é uma coisa, mediação dos santos que já morreram é outra. Não, é porque os santos são pessoas como nós, que viveram como nós, e estão lá para falar de nós para Deus. Irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 17. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Você sabe o que é ousadia? Sabe o que é uma pessoa apresentada, dada, que entra na tua casa sem bater e diz, ei, estou entrando. Assim é apresentado. Isso é que é ousadia, liberdade.
O autor aos Hebreus vai dizer: irmãos, nós temos ousadia, liberdade para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aproximemo-nos com sinceridade de coração, com plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de toda má consciência. O caminho está aberto, chega junto. Esse é o meu Deus. Se quiser pedir para a mãe dele, pode pedir, mas Jesus é o... As pessoas são salvas somente pela fé, isto é, a salvação não depende de indulgências, nem da confissão, da peregrinação. Irmãos, eu vou já orar da pessoa. Algum obreiro pode atender isso para mim, só para que não interrompa a ação? Veja lá, por favor. Confissão é bíblica, irmãos. Arrependimento, obras para retratação social, espiritual, aí os questionamentos. Então, pessoas são salvas pela fé. E o que é que nos une? Porque o catolicismo geralmente vai dizer o seguinte: o catolicismo tem uma só doutrina. E ontem eu citei um movimento teológico dentro do romanismo, que é o sede-vacantismo. O que é irmãos, olhem para mim, por favor, para isso que os obreiros estão aí. O que é o sede-vacantismo? É um movimento doutrinário dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que defende que a cadeira de Pedro está vazia e que o atual Papa é um impostor. Então alegam, o protestantismo não tem unidade doutrinária. Temos divergências doutrinárias, mas que não afetam diretamente a salvação. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo. Os reformados vão dizer, não, a conversão já te faz ser habitado pelo Espírito Santo, e esse habitar já é o batismo com o Espírito Santo. Pentecostal vai dizer, não, você aceitou Jesus, você é habitado pelo Espírito Santo, mas além de ser habitado, você pode ser revestido. No fim das contas, reformados tradicionais e pentecostais creem na raiz. Qual é a raiz? O Espírito Santo habita em nós. Mas pode o Espírito Santo dar interpretações erradas. Irmãos, não havia unidade nem entre Pedro e Paulo. Então, o que é que une os protestantes? Só a Escritura, ela é o fundamento da fé cristã. A tradição dos apóstolos deve estar subordinada à Escritura Sagrada. É isso que nos une. A suficiência da graça, é a graça que sustenta a igreja enfrenta altos e baixos, mas é a graça de Deus que sustenta o povo. Quando o pregador não presta, quando o pastor é um impostor, a igreja, apesar do sofrimento, ela permanece, ela suporta, porque é a graça que sustenta a igreja. A fé, ou a suficiência da fé, continua sendo o meio pelo qual a graça é recebida. Eu não posso ser salvo sem eu crer ao ponto de entregar a minha vida a Ele. Eu creio, mas o diabo também crê, mas a diferença é que o diabo não entrega, e nem tem como mais, porque ele caiu de um estado de graça. É eu crer ao ponto de confiar e dizer, esse é o Salvador, eu vou entregar a minha vida para Ele. Olhe para cá, eu citei ontem o exemplo do malfeitor na cruz. Lucas me parece que vai dizer que com ele foram crucificados 2 malfeitores, um à direita e um à esquerda, e esses malfeitores também escarneciam Jesus, os dois debochavam de Jesus, até que chega um momento em que um deles para e diz, ei, esse aí não, nós merecemos, agora ele não merece não. Ele olhou para Jesus ensanguentado, açoitado, mais sucateado do que eles, porque Jesus foi açoitado, eles não. Jesus estava moído, eles não. Tinham apanhado, levado uma coça lá, com as pés e mão pregados, mas eles não estavam ensanguentados como Jesus. E ele olha para aquele Jesus moído, crê que Jesus é o Salvador e diz, Jesus, me salva. Jesus desceu da cruz, Jesus tirou ele da cruz, mas ele creu ao ponto de entregar a sua vida àquele homem debilitado, que não tinha sequer condições de manter a cabeça levantada, e disse, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus olha para ele e diz, hoje estarás comigo no meu reino. Então é uma fé que resulta em entrega total, mudança de vida. Somente Cristo, Ele é a centralidade da cruz, e a Deus glória, a paixão pela glória de Deus. E para eu encerrar, meus irmãos, nós não negamos a tradição, nós a submetemos à Escritura. Pode ter sido o Papa ou o pastor tal que disse, precisa ter o respaldo dos profetas e dos apóstolos. As boas obras, elas são úteis para a salvação? São úteis para a salvação? Não, elas são evidência dela.
Os santos são exemplo, mas não divinos, e já cumpriram o seu papel. Por exemplo, não é porque você não crê que a Aparecida é a padroeira do Brasil, que você também vai falar da mãe de Jesus. Pelo amor de Deus, mantenha o respeito. Você não está tratando da mãe de qualquer um, não. Você está tratando da mãe de Jesus. E por mais que ela tenha sido uma mulher comum, foi ela que o Deus escolheu para descer sobre ela o Espírito Santo do Senhor. Não venha desmerecê-la, não. Ela não tem a meritocracia no que diz respeito a conceder salvação, mas ela deve ser olhada, ter a devida honra enquanto a mãe daquele que veio à terra para salvar a humanidade, não como mediadora entre nós e ele, mas como aquela quem Deus escolheu e fez pousar sobre ela o seu poder, o Espírito Santo, para dela sair o Salvador do mundo. Não preciso acender vela, mas também não vamos bagunçar com a mãe do homem, não. Deu para entender, meus irmãos? Preguem sobre Maria, falem sobre Maria, aprendam com Maria. É até estranho falar isso na Assembleia de Deus, né? Mas é porque, por causa da demasiada hiperdulia, uma adoração, uma veneração maior, que é um termo católico, a Maria a gente acaba se esquivando, ao ponto de evitar usar a expressão São Paulo. Não, Paulo, aí a gente diz São Luís com tanta facilidade. Onde é que tu mora? Lá no Anjo da Guarda. Então, os santos, irmãos, eles são exemplos, eles existiram, eles estão, se foi canonizado pela Igreja Católica, é coisa da Igreja Católica, é coisa da Igreja Católica, mas foram pessoas que viveram na terra, que andaram na terra, que viveram entre nós. É claro que se essas pessoas não tivessem vivido, nós já tínhamos os profetas, os apóstolos e os heróis da fé mencionados na Escritura Sagrada, mas o Espírito Santo tem agido na vida de muitos homens e mulheres. Se você ainda não leu aquele livro Heróis da Fé, geralmente a vida de um homem influencia a vida do outro. Um lê a história de outro e diz, rapaz, o caminho é esse daqui. Geralmente quando eu leio a W. Toze, o Diário do Pioneiro Gunnar Vingre, eu digo, rapaz, esse negócio de ser crente, o caminho é esse daqui. Ou seja, eu me espelho em um homem de Deus para eu poder viver para a glória de Cristo. Agora, não esquecer o que diz o autor aos Hebreus. Nós temos aí uma grande nuvem de testemunhas. Eles nos servem de exemplo e nos desembaraçam de todo o peso e do pecado que nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o texto prossegue, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu posso olhar para Abraão, mas eu tenho que lembrar que Abraão deu a mulher dele 2 vezes para outro caba. Eu tenho que olhar para o irmão Isaac. Mas o Isaac foi outro que deu a mulher, a semelhança do pai dele, para outro homem. Vocês estão me entendendo? Eu tenho que olhar para o Pedro, mas lembrar que o Pedro teve suas falhas. Para Paulo, uma vez ou outra, Paulo deixou a desejar. Eu tenho que olhar para esses homens e mulheres e entender que eles tiveram as suas falhas. E então, como é que eu faço? Olho para as virtudes deles, para os erros eu deixo de lado, sem jogar debaixo do tapete, mas firmemente, sem desviar para a direita ou para a esquerda, para o autor e consumador da fé, Jesus, porque neste não há dolo, neste não há defeito. Ele é o sumo sacerdote. E não negamos o sacerdócio, nós cremos no sacerdócio universal, diferente do romanismo, que há os sacerdotes e os leigos, aqueles que podem interpretar a Bíblia e os que não podem. No catolicismo é assim, se você é leigo, você não pode discutir temas dos quais você é obrigado a crer, a aceitar. Se você não crê, você deve ser excomungado. Pastor, é assim, está lá no catecismo romano, e se você é um católico romano, diz que não é, você precisa ler o catecismo romano. Está lá. Se não faz, é outra coisa, mas o que vale é o que está lá escrito. Então, nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. Conclusão, a fé é o caminho para Cristo. Não tem como eu crer em Cristo sem ser o uso da fé. E o texto vai dizer que até a fé não é de nós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus por quê? Como é que eu posso acreditar em algo que eu não conheço? Tente imaginar em algo que não existe. Tem como? Eu jamais acreditaria em alguém que não tivesse uma história, uma passagem por aqui. Qual é o dom de Deus? Por causa da manifestação de Jesus Cristo, pessoas puderam crer.
Nós geralmente usamos essa expressão, eu aceitei Jesus, eu me converti a Jesus, mas na verdade essa atitude é o segundo passo, porque o primeiro quem dá é Deus, quem se revelou foi Ele. Eu só posso dizer eu creio, porque primeiro Ele se revelou a nós, e se Ele se revelou a nós, a minha resposta é o quê? A fé, essa fé que resulta em entrega. Então, a fé é o caminho para Cristo. Cristo derrama sua graça por meio da fé. Pela fé em Cristo nós somos habilitados para toda boa obra. Se não for a fé, eu vou fazer boa obra para ganhar a eleição. Se não for a fé, eu vou fazer boa obra para ser visto na igreja. Se não for a fé, eu vou dar uma oferta grande para que as pessoas vejam que o dízimo maior é o meu. Mas com a fé, eu vou fazer essas coisas porque Cristo me abençoou e eu vou contribuir, eu vou fazer alguma coisa para que o nome de Cristo seja glorificado através da minha atitude. As obras certificam que temos fé em Cristo e fomos salvos. Portanto, fé e obras são inseparáveis. As obras garantem a nossa mudança de vida, a nossa transformação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deu para entender muita coisa não, mas deu para entender um tiquinho. 5 minutos para quem quiser fazer pergunta, como eu disse ontem, mas façam pergunta com base no que nós trabalhamos ontem e no que nós trabalhamos hoje. Se eu não quiser responder, eu digo eu não quero responder. Se eu não souber responder, eu digo não sei responder. E se eu souber, eu respondo. Pergunta, levante a mão e faça, por gentileza. Tem? Tem alguma pergunta escrita? Porque 9.000 eu quero estar lá no Estreito do Mosquito. Alguém tem uma pergunta escrita? Alguém tem uma pergunta para fazer? Pastor, professor, pergunte, minha irmã. Existe diferença entre a cruz e o crucifixo? E se a cruz é santa, ela se tornou santa, que é o oposto de maldição, que convenhamos, Jesus se tornou maldito. Jesus se fez maldito. Mas aquela cruz, ela pregou um santo, o santo por excelência. Então, a santidade da cruz, por que a cruz do malfeitor não é santa? A cruz de Cristo não era a única cruz que existiu. A crucificação é algo recorrente no Império Romano. Mas a cruz de Cristo, ela hospedou um santo. A cruz de Cristo, ela hospedou um santo. Porém, não é a cruz madeiro, é a cruz humana que estava nela. Vendeu-se, por ocasião da Idade Média, lascas de madeira, dizendo ser a lasca, um pedaço da cruz de Cristo, relíquia. Então, assim, atribui-se poder à cruz. É um símbolo bonito, mas houve um tempo em que passou-se a atribuir poder ao sinal da cruz. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não precisamos ter aversão à cruz, porque nós cremos na cruz, pregamos sobre a cruz, cantamos sobre a cruz. Agora, atribuir poder salvífico a ela, não. É o Cristo crucificado e este crucificado. Então, crucifixo para os católicos, ou o rosário, ele tem poder sacramental. Para nós, ele tem poder simbólico. Pergunte. A paz do Senhor, meus irmãos. O senhor falou sobre os ladrões da cruz, os dois ladrões. Um ladrão, né, o outro foi justificado. Até aquele momento, nenhum deles, é o que me parece, né, pelo que eu entendi, conheciam Jesus. Um ali teve a atitude de reprovar, né, ao Senhor, ou seja, negou o Senhor, e o outro confessou o seu pecado diante do Senhor, e toda a multidão estava ali, por isso nós sabemos hoje, né, o que aconteceu. Mas eu quero a pergunta é o seguinte: podemos dizer que uma pessoa que ela já tenha aceitado Jesus, se afastou do caminho do Senhor, mas em um dado momento da sua morte, ele teve
momentos, digamos assim, tempo para que se arrependesse entre ele e Deus. Podemos afirmar que essa pessoa, dentro da palavra de Deus, ele fazendo isso, foi salvo? Se a salvação é pela graça, sim. Deixa eu ser mais crítico com você. Geralmente nós dizemos, nós temos a forminha, né? Esse negócio, irmão, de chamar alguém aqui na frente e a gente orar é coisa nossa, mas não é exigência bíblica. Tá bom? Tipo assim, repita a oração. É um rito nosso. É um rito nosso. Então deixa eu lhe mostrar. A pessoa diz, rapaz, eu vou ser crente. Opa, já houve uma... Vou. Aí ele espera o domingo. Rapaz, por que não? Domingo. Ou às vezes não tem culto, eu não tenho igreja. Não, domingo eu vou na igreja. Aí ele chega na igreja. Ele já colocou no coração. Houve a pregação. Aí ele é obrigado a esperar o final do culto, porque nós só fazemos o apelo no final do culto. Eu já vi pastor ou alguém dizer que quer aceitar Jesus e disse, não, vai terminar o culto aqui. Então, a pessoa espera o apelo. Aí, na hora do apelo, essa pessoa levanta, aí vem, alegre, feliz, você crente. Aí, aqui na frente, ele tropeça e taca a testa bem ali naquela quina e morre. E aí? Será que ele foi para o inferno só porque nós não oramos por ele? A decisão no coração, convencimento. Agora deixa eu bagunçar. E Jesus não poderia muito bem dizer assim, rapaz, tanto tempo que tu teve, por que não foi antes? Aí, já teve gente que mudou de ideia. Irmãos, graças a Deus que não somos nós que salvamos. Romanos vai dizer que aquele que morre sem lei será julgado, seja pela lei da consciência. Ou seja, é possível alguém entrar no céu sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Mas ele olhar para o sol e dizer, mas o sol é um... Não, tem alguém maior do que o sol. Lembra da história do Deus desconhecido? Lembra de tantos outros episódios? Então, há dentro do ser humano, e é João Calvino que desenvolve essa teologia, da semente da religião. Todo ser humano, por mais ímpio que seja, ele tem dentro dele uma semente da religião que precisa ser suprida. Tanto é que os povos tribais ou mais selvagens que existem, ele tem os seus rituais lá. Ah, pastor, mas não é o Deus verdadeiro, mas é uma semente da religião que busca a aprovação divina e mesmo de forma deturpada ele busca um meio de explicar. Então, irmã, se a salvação é pela fé, pela graça, ele vai para o céu porque Jesus coloca. Se for nós, não, nessa também não. Teve 40 anos, inventou de aceitar Jesus na hora que morreu. Próximo. Vocês sabem que eu moro em Pedreiras, né? Se vocês comprarem meu livro, eu vou ficar mais feliz. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Por que que nós, evangélicos, não rezamos o Pai Nosso? Se, não Deus, quer. se Jesus ensinou e os católicos rezam. A senhora reza? Eu oro, irmãos, eu oro. E dependendo do culto, eu também. É uma questão, é uma falta de hábito, irmã. Viu? Irmãos, é simplesmente uma falta de hábito. É oração modelo. Nós encontramos, por exemplo, Pai Nosso, eu já estou dizendo que Ele está acima de mim. Venha a nós o teu reino. Você sabe o que significa venha a nós o teu reino? É Ele fazer a vontade dEle aqui. Para Ele fazer a vontade dEle aqui, Ele tem que tirar tudo que não presta. O que é que garante que eu não vá junto? Vocês estão entendendo? O que é que garante que eu não vá junto? Então, a oração do Pai Nosso é um modelo e não é um problema a gente orá-la. E principalmente a partir disso ensinar para os nossos filhos. Mas está mais, irmãos, pela questão, irmã que fez a pergunta, está mais para uma falta de hábito e não por proibição. Ouviu? Ouviu? Não é uma proibição. Deve. Já que foi a Igreja Católica que juntou as Escrituras e formulou a Bíblia, em qual momento da história os livros apócrifos entraram em série da mesma? Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante. Não, os livros apócrifos, existem muitos outros apócrifos. Inclusive as editoras católicas, elas publicam apócrifos da Bíblia, já estão em 3 volumes, houve muitos escritos,
E os gnósticos queriam ter. Só que entenda o seguinte, uma coisa é os bispos romanos reconhecer que aqueles livros eram a autoridade divina. Então, nesse particular, há a catolicidade. Então, nós protestantes dizemos, eles reconheceram a autoridade. O católico romano eles são autoridade, e por eles ser autoridade, eles disseram que a Bíblia é a verdade. Ou seja, a autoridade da Escritura está respaldada à autoridade dos bispos. E nós não, eles apenas reconheceram que a Escritura é a verdade. Concílio de Trento já foi feito só pela Igreja Ocidental, católica romana mesmo, que é tido como reforma da Igreja. Nasce aí a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, nasce aí a Companhia dos Jesuítas. Isso tem a ver com a história do Maranhão, São Luís também, a vinda dos franceses, a vinda dos portugueses. Tem um bocado de coisa aí em resultado da Reforma Protestante. Então, os apócrifos passaram a ser inseridos na Bíblia católica, né? A partir do Concílio de Trento, depois da Reforma. Última pergunta. Aqui. Dentro do assunto que você falou ainda agora sobre a pessoa que crê no seu coração, né, sobre a salvação, porque já se ouve falar de pessoas que estão hospitaladas, estão na beira da morte, e a gente já ouvi falar, né, que tem que abrir a boca para confessar, aceitar Jesus. Se é certo isso, tem que abrir, sim, eu quero, sendo que às vezes Se muitas for vezes a mudo, pessoa tem que ser curado, né? não pode, não poder falar, tipo, fizer só um gesto e tal. Irmãos, a fé é resultado do que a pessoa conhece sobre Deus. Existem muitos evangélicos que têm essa compreensão católica. Tem que ter um mediador. Por exemplo, nós estamos com o malfeitor na cruz, mas o malfeitor tinha lá Jesus do lado dele. Ou seja, precisa de alguém para orar, precisa de alguém, porque Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí fica aquela questão: e a pessoa que morreu na roça, foi picado por uma cobra, aí lembrou da pregação da Rádio FM Esperança. Aí Jesus está, rapaz, não tem ninguém aí, ó. Ei, cara, vai para o inferno mesmo. Mas os mesmos católicos que dizem isso, se você rogar para a mãe dele, aí a mãe dele resolve. Então, irmãos, a salvação é pela graça. Eu não posso dizer para você que a pessoa não vai. A ideia do me confessar diante dos homens, Jesus está falando no contexto de perseguição, não negá-lo, de segurar a conversa, é nele que eu creio. Geralmente diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo de tua casa. Para que Paulo falou aqui? Para um funcionário de Roma, um carcereiro. E Paulo e Silas estavam presos por causa de quê? Por causa de Jesus. Aí eles são libertos da prisão. O carcereiro quer se matar. Aí Paulo diz: não te faça nenhum mal porque nós estamos aqui. Aí o carcereiro pergunta: o que é que eu tenho que fazer? Aí Paulo diz: é só tu dizer que Jesus é o Senhor. Em outras palavras, faz aquilo que tu tem medo de fazer. Para aquele carcereiro era o seguinte: eita lasqueira, se eu disser isso aí é que eu morro mesmo. Mas quando Paulo diz que quer te matar, ele ia se matar para livrar pelo menos a esposa e os filhos da escravidão. Porque os prisioneiros eram responsabilidade dele. Alguém dizendo: não, quebrou a cadeia, do nada assim. Conversa, rapaz. Foi tu que soltou. Então, ele e a família seriam escravizados. Então, ele se matando, poderia surgir a narrativa: não, os prisioneiros fugiram, mataram ele, então preserva a mulher e os filhos aí. Então, ele ia se matar para salvar a casa dele. Aí o que Paulo diz? Não, não te mata não. E eu faço o quê? Crer no que nós cremos. Ele podia dizer assim: rapaz, mas aí eu vou morrer. Pois se tu morrer por causa de Jesus, ainda assim vai ser salvo tu e a tua casa. Ou seja, crer em Jesus não é só ser salvo da morte, é ser salvo apesar da morte. Em outras palavras, o que aquele carcereiro fez foi uma loucura. Ele creu tanto, porque ele viu o milagre, levou esse pessoal para a casa dele, tratou das feridas, ouviu a mensagem, foi batizado ele e a casa dele. Se eles fossem mortos, ainda assim, eles seriam salvos, porque creram em Jesus. Então perceba que nessa senhora, crê em Jesus. O crer em Jesus crê em Jesus e se submete à morte. Porque mesmo a morte, Jesus Cristo vai te salvar no final das contas. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Orem por meu retorno e eu estarei orando pela vida dos meus irmãos.
Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Jaber, por cada um dos irmãos que estão se disponibilizando. Nós precisamos, amém, cada dia, cada momento, criar esse hábito, estudar, ler a palavra, porque nunca na história nós tivemos tão oportunidade de defendermos a fé. E as seitas estão